Quero te convidar a gentilmente abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículos 15 a 23. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 23. Nós estamos expondo a carta aos Romanos. Se você me disser que o começo da carta é um pouco duro, é um pouco com algumas más notícias, com algumas exortações pesadas do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, vou concordar com você. Realmente, o começo da carta aos Romanos é pesado. Entretanto, isso era necessário dentro da estrutura da carta, que viessem essas más notícias, para que depois viessem as boas notícias. As notícias referentes à libertação que o Evangelho traz. As notícias referentes à nossa união com Cristo. Então nós já começamos a entrar nessa parte das notícias boas da carta aos Romanos. Aparentemente elas não são assim notícias agradáveis ao extremo, porque um dos assuntos é o do pecado e esse assunto nunca é muito agradável de se falar. Por outro lado, o que nós conversamos aqui na semana passada e vamos conversar hoje a respeito do pecado é uma boa notícia, porque representa o triunfo de Jesus sobre o pecado e essa herança que Ele nos deixou, uma herança de liberdade, uma herança de livre ação dentro da vontade de Deus, essa herança que os eleitos recebem quando creem em Jesus. Então, daqui por diante, com uma bronca aqui e um puxão de orelha ali, nós vamos começar a ver em Romanos uma parte doutrinária muito importante para a nossa vida cristã. É muito importante entendermos essa porção da palavra de Deus, porque ela nos ajuda a vivermos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. No coração do cristão, esse deve ser um desejo pulsante, o de viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Então, é nesse contexto que está o nosso texto, que eu já vou ler, e eu vou tirar algumas lições dele, com o título A Verdadeira Liberdade. Nosso assunto ainda é o pecado, mas com esse título, A Verdadeira Liberdade. Vamos ao texto, Romanos 6, de 15 a 23, começa assim, no versículo 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 19, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a
escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. 20, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23, conhecido versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos iluminação do Teu Espírito Santo, de modo que possamos compreender e aplicar essa passagem na nossa vida. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse uso da segunda pessoa do plural complica a nossa vida, né? Éreis, estáveis, fostes. Mas dá para entender o texto perfeitamente. A semelhança do texto do último domingo, este começa com uma resposta de Paulo a uma pergunta imaginária que era imaginária, mas estava na mente das pessoas. Possivelmente ele ouviu algum questionamento desse tipo nas comunicações e nas notícias que ele recebeu dos crentes de Roma. Era uma pergunta ou motivada por ignorância ou motivada por malícia. Que pergunta era essa? Já vou dizer. No versículo 14 diz o texto, nós estudamos esse versículo na semana passada, diz o texto que o pecado não tem mais domínio sobre nós, os crentes, porque nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. Essa pergunta então, que era ou ignorante ou maliciosa, é mais ou menos a seguinte: já que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, da maldição da lei, então nós podemos pecar livremente, porque a maldição da lei não exerce sobre nós poder nenhum. Era essa a ideia por trás deste questionamento. A ideia de que somos livres da condenação da lei e por isso podemos pecar livremente. E essa era uma ideia equivocada. A resposta de Paulo aqui é, por mais uma vez, um não indignado. De maneira nenhuma, de modo algum, é a resposta de Paulo. E a partir dessa resposta, ele expõe verdades preciosas para nós, que nós vamos entender a partir da reflexão no texto. Vamos ao texto então. Versículos 15 e 16 dizem que nós somos libertos do pecado para servirmos a Deus. Este é o conteúdo desses dois versículos. E esses dois versículos nos revelam que nós precisamos escolher quem será nosso mestre, Deus ou o pecado. Ou o pecado. O verso 15, como eu disse, começa com uma pergunta esquisita, para dizer o mínimo,
que eu já mencionei. E essa pergunta reflete o seguinte raciocínio que eu já adiantei. Se a lei condenava o nosso pecado e, a partir da nossa conversão, nós não estamos mais debaixo da lei, então não há mais condenação para o nosso pecado. Podemos pecar à vontade. Esse era o raciocínio de algumas pessoas da Igreja de Roma. A resposta de Paulo é não, não, não. Não é por aí não. E isso não está correto. E é importante entendermos um ponto aqui. Realmente a lei trazia consigo uma maldição. Era impossível a um ser humano cumprir a lei por completo. Só Jesus conseguiu. Aqueles que descumpriam a lei eram condenados por essa lei à perdição eterna. Essa era a condição. Logo, todos seriam condenados à perdição eterna. Essa era a maldição da lei. Ela tinha mandamentos que ninguém conseguia cumprir. Quem não conseguisse cumprir ia ser condenado por toda a eternidade. Logo, todos seriam condenados por toda a eternidade. A graça nos livrou desta maldição da lei. É o que diz a Escritura. Nós continuamos não conseguindo cumprir essa lei da sua integralidade, mas agora nós não somos condenados eternamente. Por que não somos condenados se ainda descumprimos a lei? Não somos condenados porque a graça de Deus nos alcançou. Porque a obra de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus foram recebidos por Deus como cumprimento da punição que era reservada para nós. E então, Jesus tirou da nossa vida a maldição da lei. Jesus conquistou a nossa liberdade porque Ele cumpriu cada vírgula da lei. E é nesse sentido que nós não estamos mais debaixo da lei. Não sofreremos mais a punição que essa maldição da lei continha, porque Jesus cumpriu a lei no nosso lugar e nos deu o direito a recebermos de Deus a absolvição. Estamos então debaixo da graça. Estamos debaixo da salvação da graça, ao invés de debaixo da condenação da lei. É isso que Romanos quer dizer. Mas a lei não existia só com essa maldição, só com essa condenação. A lei de Deus refletia a vontade de Deus, reflete a vontade de Deus. A lei de Deus reflete os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. A lei de Deus expressa o que é correto e bom aos olhos de Deus. Então a lei de Deus, nesse sentido de mandamentos de Deus, ainda está em vigor. Nós precisamos cumpri-la ainda. Não para a salvação, mas porque isso é o certo a fazer. Por isso Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então, a lei tinha esses dois aspectos, a maldição, a condenação a quem não cumprisse, e nós fomos libertos dessa maldição, porque cremos que Jesus cumpriu no nosso lugar. Esse era um aspecto da lei. E o outro é que ela reflete a vontade de Deus, justamente por isso que ninguém conseguia cumprir. Ninguém conseguia cumprir porque nascemos no pecado. Então quem nasce no pecado não consegue cumprir a lei de Deus. Mas a lei não deixou de ser boa, não deixou de ser ética, não deixou de ser reflexo da moral que Deus exige de nós.
então a lei nesse sentido ainda está em vigor. Debaixo dessa lei nós ainda estamos. Nós ainda precisamos conhecer os preceitos de Deus e cumpri-los. A salvação, que é por causa da graça, não nos dispensou do cumprimento da vontade de Deus. Essa é a ideia que está por trás aqui. A graça nos libertou exatamente para que pudéssemos cumprir essa lei. Porque agora habita em nós o Espírito de Deus que nos habilita a cumprirmos a lei. Essa é a ideia que está por trás aqui. E a hora que eu digo lei, você pensa, onde é que está essa lei? Onde estão os artigos dessa lei? Eu estou falando aqui, já disse 1500 vezes sobre essa lei. Quando eu digo lei, eu me refiro aos preceitos encontrados no Antigo Testamento. No Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nos livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, nos livros proféticos, tudo isso é lei de Deus, onde a gente encontra lá um mandamento que é para ser cumprido em todas as gerações, isso é lei de Deus e nós precisamos conhecer e cumprir. E se não conseguirmos cumprir? Se não conseguirmos cumprir, não seremos condenados, porque a graça nos alcançou. O que é que não pode, e que alguns romanos queriam aqui? É o seguinte, é dizer, nós não vamos cumprir a lei mais, nós não precisamos mais cumprir a lei de Deus, porque agora a graça nos alcançou. Isso é mentira, isso não é verdade. A verdade é, a graça nos libertou, não para que deixássemos de cumprir a lei, mas, pelo contrário, a graça nos libertou exatamente para que pudéssemos cumprir a lei de Deus. Por isso, não indignado de Paulo. Por isso ele responde, claro que não, de modo nenhum, esquece, larga a mão disso, larga para lá. Isso é bobagem, isso é mentira, isso é idiotice. Não está escrito aqui, mas foi mais ou menos esse o tom de Paulo. E ele continua no texto aqui, explicando o porquê é que nós não podemos pecar livremente. Porquê é que nós não podemos desobedecer a Deus, a lei de Deus livremente. E a resposta no versículo 16 é a seguinte: porque nós devemos obedecer ao nosso mestre. Quem é nosso mestre? Depende. Se você vive mergulhado no pecado, seu mestre é o pecado. Se você vive uma vida de obediência a Deus, seu mestre é Deus. Então é isso que diz o versículo 16. Você obedece ao seu mestre. Relação de causa e consequência. Quer saber quem é o mestre na sua vida? É só responder essa pergunta. Quem é que você obedece? É a Deus ou aos desejos pecaminosos do seu coração? Respondendo essa pergunta, você vai responder quem é o seu mestre. Se pecamos livremente, isso significa que nosso mestre é o pecado e ele nos orienta na direção da morte. Diz o texto. Nossa, hoje você está hoje você tá dark, hoje você está mal, hoje você está numa noite escura na sua vida. Não estou, está escrito aqui, o pecado para a morte. Ele orienta na direção da morte. É o que está escrito. Por outro lado, se obedecemos aos preceitos de Deus, então o nosso mestre é Deus e caminhamos na direção da vida. Essa é a diferença. Uma pergunta, então, que logicamente deflui dessa minha ginástica toda aqui é a seguinte: quem é seu mestre? Quem é seu mestre? Versículos 17 a 19.
fomos libertos do pecado para buscar santificação. Veja que o versículo 17 começa com gratidão. Uma palavra de gratidão. Não é gratidão aos romanos. Não é gratidão à igreja de Roma. Obrigado aos irmãos de Roma porque se libertaram da escravidão do pecado. É gratidão a Deus, porque Deus havia libertado os irmãos de Roma da tirania do pecado. E isso é relevante, porque agradecer a Deus nesse contexto mostra que, na verdade, essa libertação ela é operada por Deus na nossa vida. Quando a gente lê Efésios 2:8, diz lá que somos salvos pela graça mediante a fé. É o que está escrito lá. E continua o texto dizendo, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então, somos salvos por graça, que é dom de Deus, não é mérito. E em João 15, versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira, vocês os ramos. E Jesus continua dizendo que quem permanece nele, em Jesus, dá muito fruto. E ele acaba esse versículo dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Então, salvação, obra exclusiva de Deus. Santificação, obra exclusiva de Deus também. Deus não só nos liberta, Ele nos santifica também. E é para o propósito da nossa santificação que recebemos a sã doutrina, versículo 17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que vocês receberam. Essa doutrina é a sã doutrina que os crentes recebem depois da conversão e ensina os cristãos como é que é essa nova vida em Jesus Cristo. Então Deus é completo na nossa salvação. Ele nos chama, Ele abre o nosso coração, Ele nos salva, Ele nos santifica e Ele deixa para nós a sã doutrina, porque nós precisamos aprender a andar do jeito que Ele quer que a gente ande. Porque antes a gente andava de um jeito diferente. Antes a gente não sabia o que agradava a Deus. Quando nos convertemos, nós começamos a aprender o que é que agrada a Deus, e isso dura a vida inteira. Nosso propósito aqui, estudando Romanos, é esse, aprender o que agrada a Deus, afinal. E aprendendo isso, aplicar na nossa vida. Isso é o que o cristão deve fazer. Então, a gratidão a Deus, da parte de Paulo, é porque aqueles irmãos de Roma receberam essa salvação, foram libertos do pecado e começaram a aprender como é que é a vida de quem agrada a Deus ou de quem anda com Deus. E então isso é um exercício para nós. Isso que a gente precisa aprender. Nisso que a gente precisa investir a nossa vida, em entender como é que é essa nova vida agora com Jesus, porque muitas coisas a gente não sabe, a gente vai aprendendo, e você fica 10, 15, 20 anos na igreja, você está aprendendo ainda o que é que Deus quer na nossa vida, nos detalhes, nas pequenas coisas, nas decisões, no trabalho, na família, na paternidade, na maternidade, na filiação. Nossa vida é um constante conhecer a Deus, entender o que Ele quer
e, na medida do possível, aplicar na nossa vida. Esse é o nosso grande esforço. Então, a alegria de Paulo, a gratidão dele a Deus, é porque esses irmãos estavam caminhando nesse sentido. Estavam aprendendo, estavam querendo, estavam entendendo quem é Deus, como Deus é importante, embora viessem esses questionamentos idiotas que Paulo está falando aqui. Ah, então vamos pecar porque nós estamos mais debaixo da lei? Não, gente, não é isso. Não é isso. Tinha aqui então um puxão de orelha de Paulo, mas ele dá graça a Deus porque os irmãos estavam num caminho de aprendizado, e esse é o nosso caminho também, caminho de aprendizado. É nesse caminho que nós precisamos caminhar. E por causa de nossa libertação da escravidão do pecado, agora somos escravos da justiça, diz o texto, aqui no versículo 18. Uma vez libertados do pecado, vocês foram transformados em servos ou escravos da justiça. Justiça aqui é a norma do justo viver, cujo objetivo final é justamente a santificação. É um caminho que nos leva a uma consagração a Deus, com pureza, e que nos habilita para o serviço a Deus. É nesse caminho que nós precisamos caminhar. Esse é o caminho correto aqui, de acordo com Romanos. O versículo 19 começa dizendo que isso tudo é uma ilustração humana que Paulo está fazendo. É uma ilustração que usa de relacionamentos humanos, de categorias humanas, com o objetivo de explicar algo elevado da vida espiritual. Por isso ele começa dizendo: falo como homem. Vou usar aqui uma ilustração humana, é isso que ele está querendo dizer. E ele continua explicando essa verdade, uma verdade elevada, que é justamente essa verdade de que nós devemos empenhar a nossa vida na busca da santificação. E aí ele discute aqui no versículo 19 o seguinte: se antes da conversão investíamos a nossa energia em diversas atividades que evidenciavam a nossa escravidão ao pecado, agora que nós fomos regenerados a partir da conversão, nós devemos investir a nossa energia e a nossa vida na busca por justiça, esse justo viver, com o objetivo na nossa santificação. Essa é a nova vida que recebemos de Deus. Nossa velha vida era uma vida em que nós investíamos o que tínhamos com o objetivo de satisfazer os desejos do nosso coração pecaminoso. É o que está sendo dito aqui. Nossa nova vida é uma vida em que nós devemos investir o que temos, o que sabemos, aquilo que dispomos, na busca de uma vida santificada. É isso que diz aqui nesses versículos 17 a 19. Uma pergunta então: o quanto você tem investido na sua santificação? Há diversas ações possíveis nesse sentido. Uma delas você que está aqui já fez, que é vir à igreja, comungar com os irmãos. Isso é um ato de quem investe na sua santificação. Outras ações são conhecidas de nós. Uma leitura da Escritura, mas uma leitura metódica,
comprometida, querendo entender o que diz a Escritura. Essa é uma outra ação de quem investe na sua santificação. Outra ação é a oração constante, como disse o Felipe. É uma disciplina espiritual, oração constante. Oração aqui, na comunidade, e oração nas nossas casas, na nossa vida íntima. Essa é outra ação de quem investe na sua santificação. Então eu te pergunto de novo, o quanto você tem investido na sua santificação? Versículos 20 a 23 querem dizer o seguinte, na minha opinião: somos libertos do pecado e eleitos para a vida eterna. Veja que maravilha. Nós vimos antes que nós precisamos escolher nosso mestre, o pecado ou Deus. Claro que eu estou colocando duas opções, mas é uma só que você tem que escolher. Quero crer que você não vai levantar a mão e dizer, eu prefiro o pecado. Você vai escolher que Deus seja seu mestre. Essa é a melhor escolha. Essa é a escolha correta. Essa é a escolha que o texto exige de nós. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê uma resposta muito clara a alguns questionamentos, mas há alguns sinais de que Ele quer de nós algumas respostas. E aqui a resposta que o texto quer de nós, quer ouvir de nós é o seguinte: eu vou me comprometer hoje a que Deus seja o meu mestre. Essa é a resposta. Mas ainda dentro do raciocínio de Paulo, e considerando que existem esses dois mestres, ele começa a explicar a recompensa que cada mestre dá a seus seguidores. O pecado pode ser o mestre de alguém que não anda com Deus. Na verdade, o pecado é o mestre de quem não anda com Deus. E ele te dá recompensas. É uma ironia quase aqui. Porque, na verdade, a recompensa do pecado, de acordo com o texto, qual é? É a morte. Então é uma ironia, porque é uma recompensa que ninguém quer receber. E é essa a ideia mesmo do texto. Você que busca a recompensa do pecado, você vai receber essa recompensa que nada te vale. Só vai te destruir. Saia dessa. Fuja disso. Mude de vida. É isso que o texto quer nos dizer. Quer nos chocar em relação à gravidade e à maldição que é o pecado. Esse é o propósito do texto, na minha opinião. Então ele diz, cada mestre recompensa seus seguidores. Qual é a recompensa daqueles que vivem imersos no pecado? A recompensa é a morte. E aos que se convertem, que recompensa que eles recebem? Na verdade, não recebem recompensa nenhuma, porque não existe mérito. Isso é importante. Não é mérito, é graça. Então, aqueles que se convertem, o que é que eles recebem de graça da parte de Deus? A vida eterna. Essa é a ideia. Então, querendo explicar isso tudo para nós, é que Paulo usa esse argumento nos versículos 20 a 23. E ele diz assim no versículo 21, você que se converteu, quando você lembra da vida que você levava, o que é que você sente? Ele mesmo responde, você sente vergonha, constrangimento, porque você entende que aquilo não tinha nada a ver com Deus. Então, que recompensa horrorosa é essa do pecado? E é isso que precisa ficar gravado no nosso coração. Viver entregue ao pecado não nos traz nada de bom. Além de nos levar à morte espiritual, nos leva
à vergonha e ao constrangimento. Então, é isso que o pecado reserva a quem o segue. E a gente já viu que aqueles que se converteram e que por isso foram libertados do pecado, esses recebem como dom gratuito de Deus a santificação e a vida eterna. Então fica claro no nosso texto o contraste entre o pecado e a justiça. Fica clara a incompatibilidade entre os dois. Amigo do pecado é inimigo da justiça. Amigo da justiça é inimigo do pecado. E fica clara a profundidade daquilo que Jesus conquistou na cruz e na ressurreição. É a libertação dessa escravidão. Martinho Lutero escreveu um livro que se chama Nascido Escravo. É o nome do livro dele. Nascido Escravo. E nesse livro ele defende que a salvação é um ato exclusivo de Deus, dirigido aos eleitos, sem qualquer relação com a vontade humana ou com o livre-arbítrio que Lutero nega existir. E essa eu acho que é uma das importantes lições do texto. A salvação é ato exclusivo de Deus. Sem a salvação soberana e graciosa de Deus, não merecida, nós estaríamos na condição de escravos do pecado, sem qualquer esperança de salvação. Veja então como é importante a cruz e a ressurreição. Não damos valor, às vezes, para a cruz, né? E Lutero, justamente, escreveu muito a respeito da cruz, né? Ele construiu uma teologia da cruz, explicando a importância daquilo que aconteceu no Calvário, como aquilo nos atinge hoje, como aquilo muda a nossa vida hoje. O sacrifício de Jesus na cruz, e mais que isso, a ressurreição de Jesus no terceiro dia. E isso muda a nossa vida. Te pergunto então, você compreende a profundidade da eleição de Deus na nossa salvação? De tudo que eu falei então, vou só recapitular os tópicos e sugerir algumas aplicações. O título é A Verdadeira Liberdade. E você já entendeu a essa altura que a verdadeira liberdade é a libertação do pecado. Essa é a verdadeira liberdade de Deus para nós. Eu disse que nós somos libertos do pecado para servirmos a Deus. Então te digo, nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo. Obedeça ao mestre e assim viva uma vida completa na presença dele. Eu disse que nós somos libertos do pecado para buscar a santificação. Te digo então, invista na sua santificação. Busque conhecer a vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Lute contra os seus pecados. Eu disse por fim que somos libertos do pecado e eleitos para a vida eterna. Te digo então, ajunte tesouros no céu. Cultive um sentimento de gratidão a Deus por sua eleição. E descanse na soberania de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, somos gratos por essa herança preciosa que recebemos do Senhor,
a custo do sangue de nossos irmãos do passado, que é a Escritura Sagrada. Te damos graças por isso. Te damos graças por essa libertação que recebemos em Jesus Cristo e ninguém mais. Te damos graças porque essa libertação nos dá a condição de viver uma vida que te agrada, o que antes da conversão não era possível para nós. Te damos graças porque somos libertos e por causa disso nós podemos buscar santificação e comunhão com o Senhor. Te pedimos ajuda, Senhor. Muitas vezes nosso coração vacila, muitas vezes os desejos do nosso coração querem prevalecer diante da Tua palavra. E nós precisamos, ó Deus amado, acima de tudo, Te obedecer. Ajuda-nos nessa nossa caminhada, fortalece o nosso coração, enche esse lugar, ó Deus amado, com Teu Espírito Santo. É assim que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.